Dogma e ritual de alta magia. Eliphas Levi. Parte 1. Primeira parte. Dogma. Capítulo 1. Aleph. A. O recipiendário. Disciplina. Em Sop Keter. Quando um filósofo assume como base de uma nova revelação da sabedoria humana esse raciocínio, penso, logo existo, muda, de certo modo, sua vontade. Segundo a revelação cristã, a noção antiga do Ser Supremo. Moisés faz dizer o ser dos seres, eu sou quem sou. Descartes faz o homem dizer, eu sou quem pensa. Nota: François, filósofo francês de 1596 a 1650, que, em seu racionalismo, identifica o ser humano com sua faculdade pensante e cognoscente. René Descartes foi soldado, viajou muito e viveu por 2 décadas na Holanda, mas acabou sofrendo pressões por causa de suas ideias filosóficas. Acolhendo o amável convite da rainha Cristina da Suécia, foi residir neste país onde morreu em 1650 de pneumonia. Eu sou quem pensa, e, como pensar é falar interiormente, o homem de Descartes pôde dizer como o Deus de São João, o evangelista, eu sou aquele em quem está e por quem se manifesta o Verbo. Em princípio erat verbo. O que é um princípio? É uma base da palavra. É uma razão de ser do verbo. A essência do verbo está no princípio. O princípio é o que é. A inteligência é um princípio que fala. O que é a luz intelectual? É a palavra. O que é a revelação? É a palavra. O ser é o princípio. A palavra, o meio e a plenitude, o desenvolvimento e a perfeição do ser é o fim. Falar é criar. Contudo, dizer penso, logo existo, é deduzir da consequência o princípio. E recentes contradições elaboradas por um grande escritor, por Lamennais. Nota: filósofo, teólogo e escritor francês, 1782 a 1854. Membro do clero, principiou como um defensor inabalável e convicto da legitimidade absoluta e exclusiva da Igreja, reconhecendo-a como depositária de toda a verdade, mas logo participaria do grupo de católicos liberais franceses, fundando uma publicação chamada Avenir, Futuro. A reprovação do papado não tardou, em função do pensamento liberal de Lamennais. Ele se retratou, porém, não demoraria para romper com a Igreja. Depois de que escreveu suas famosas obras Palavras de um Crente, As Questões de Roma e o Livro do Povo, nos quais abandonou a visão propriamente liberal a favor de pontos de vista socialistas que lhe valeriam, inclusive, a ruptura com Lacordaire e Montalembert. Lamennais morreu na pobreza em 1850. Parágrafo. Demonstraram suficientemente a imperfeição filosófica desse método. Eu sou, logo existo. Alguma coisa nos parece ser uma base mais primitiva e mais simples da filosofia experimental. Eu sou, logo o ser existe. Ego sum, qui sum. Qui sum. Eis aqui a revelação primeira de Deus no homem e do homem no mundo. E é também o primeiro axioma da filosofia oculta. O ser é o ser. Essa filosofia tem, pois, por princípio, o que é e nada tem de hipotético nem de fortuito. Mercúrio Trismegisto. Nota: o Hermes Trismegisto
designação em grego que significa três vezes grande, a saber, rei, sacerdote e legislador. Mas a denominação Hermes, como Buda, Manu, o Cristo, é genérica e não se aplica necessariamente a uma individualidade. Pode indicar alternativamente uma casta, um deus, além de um homem. Naturalmente, para a história convencional, a existência de Hermes Trismegisto é, no mínimo, duvidosa. Na mitologia egípcia, ele é o deus Thoth, representado com o corpo de homem, exceto pela cabeça de Íbis. É o deus da sabedoria das artes, do conhecimento e divindade escriba. Esotericamente, é o primeiro iniciador dos egípcios às doutrinas sagradas e secretas em um grande adepto. É um iniciador divino, uma inteligência extra-humana. E como Levi repetirá mais de uma vez neste livro, o enunciador do dogma mágico maior contido na Tábua de Esmeralda e o autor do primeiro livro iniciático e de sabedoria da humanidade, que leva o seu nome, Livro de Thoth, disfarçado na posteridade, nos trunfos efetivamente arcanos maiores, do trabalho conhecido como Tarot. Para Levi, a mais completa das chaves cabalísticas. Retorno ao parágrafo. Mercúrio Trismegisto começa seu admirável símbolo, conhecido com o nome de Tábua de Esmeralda. Por esta afirmação tripla, é verdade, é certo, sem erro, é de todo verdade. Assim, o verdadeiro confirmado pela experiência em física, a certeza desprendida de toda a mescla de ferro em filosofia, de erro em filosofia. A verdade absoluta indica pela analogia do domínio, no domínio da religião ou do infinito. Tais são as primeiras necessidades da verdadeira ciência, e é o que a magia somente pode conceber aos seus adeptos. Mas, antes de tudo mais, quem és tu que tens esse livro entre tuas mãos e te propões a lê-lo? Sobre o frontispício de um templo que a antiguidade dedicara ao Deus da luz, lia-se esta inscrição de duas palavras: Conhece-te. Nota: o templo é o de Delfos, na Fócida, região da antiga Grécia. O deus da luz é Apolo, mais exata e originalmente Febo, que significa brilhante, radiante, derivado do grego luz do sol. Vulgarmente associado à música, Apolo ou Febo está esotericamente vinculado à profecia e à verdade. Consequentemente, o templo de Delfos, dedicado a Apolo, onde era iniciada a sacerdotisa pitonisa que proferia os oráculos, respostas, e existia a inscrição a que se refere Levi: Noce te ipsum, conhece a ti mesmo. Parágrafo. Esse mesmo conselho é o que devo oferecer a todo homem que queira aproximar-se da ciência. A magia, a quem os antigos davam o nome de Sanctum Regnum, o Santo Reino ou Reino de Deus, Regnum Dei, foi feita unicamente para os reis e sacerdotes. És sacerdote? És rei? O sacerdócio da magia não é vulgar, e seu reinado nada tem a ver com o debater dos príncipes do mundo. Os reis da ciência são os sacerdotes da verdade, e seu reino está oculto para a multidão, como seus sacrifícios e suas preces. Os reis da ciência são os homens que conhecem a verdade e a quem a verdade libertou, segundo a promessa formal do mais poderoso dos iniciados. O homem que é escravo de suas paixões ou de preconceitos deste mundo não pode ser iniciado e não poderá sê-lo tampouco enquanto não concretizar sua reforma. Não poderá assim ser um adepto, pois a palavra adepto significa aquele que ascendeu por sua vontade e suas obras. O homem que ama suas ideias e que receia desvencilhar-se delas
Aquele que teme as novas verdades e não está disposto a duvidar de tudo antes de admitir algo ao acaso, deve fechar este livro, visto que seria perigoso e inútil para ele, compreenderá mal e ficará perturbado. Porém, ficaria muito mais se porventura chegasse a compreendê-lo bem. Se amas mais o mundo do que a razão, a verdade e a justiça, se tua vontade é incerta e vacilante, seja no bem, seja no mal, se a lógica te espanta, se a verdade nua te faz enrubescer, se te fere abordar os erros em que foste educado, condena imediatamente este livro e faz não o lendo, como se não existisse para ti. Contudo, não escarnecei dele e não difamei como perigoso. Os segredos que revela serão compreendidos apenas por um pequeno número de homens, e aqueles que o compreendam certamente não os revelarão. Exibir a luz às aves noturnas é ocultá-la, porque as cegas e se converte para elas em algo mais escuro do que as trevas. Falarei, portanto, claramente. Direi tudo e estou convicto de que somente os iniciados ou os que sejam dignos de sê-lo o lerão e compreenderão algo. Há uma ciência verdadeira e uma falsa, uma magia divina e uma magia infernal, isto é, enganosa e tenebrosa. Vamos revelar uma e desvelar a outra. Vamos distinguir o mago do feiticeiro e o adepto do charlatão. O mago dispõe de uma força que conhece. O feiticeiro se empenha a abusar do que ignora. O diabo, se é que é permitido empregar em um livro de ciência essa palavra desacreditada e vulgar, se entrega ao mago e o feiticeiro se entrega ao diabo. O mago é o soberano pontífice da natureza. O feiticeiro é somente o profanador da mesma. O feiticeiro é para o mago o que o supersticioso e o fanático são para um homem verdadeiramente religioso. Antes de avançarmos mais, definamos claramente o que é a magia. A magia é a ciência tradicional dos segredos da natureza, que nos provém dos magos. Por meio dessa ciência, o adepto se acha investido de uma onipotência relativa e pode operar sobre-humanamente, ou seja, de uma maneira que não está no alcance dos demais homens. É por isso que muitos adeptos célebres, tais como Mercúrio Trismegisto, Osíris, nota. Osíris é mitologicamente, em uma primeira instância, o deus do Nilo. Como o rio Nilo, com suas cheias, representava a vida e sobrevivência do Egito, Osíris é o criador e mantenedor da vida e, em uma palavra, o deus que personifica o bem, em oposição a Sete, identificável com Tifon, o deus personificador do mal, que, segundo a narrativa mítico-lendária, mata Osíris, que passa então a ser o juiz dos mortos. Erguido o véu do mito, mitologia quer dizer discurso velado, ou seja, esotericamente, os mistérios osiríacos desvelados ao iniciado referem-se então, entre outras coisas, à ressurreição, isto é, à superação da morte física, da iniciação em que, apoiado e orientado pelo hierofante iniciador, ele, o iniciado, se projetava do corpo físico, deixando este como morto, em estado cataléptico, e em seu corpo astral afirmava e experimentava a vida transfísica e retomava depois o corpo físico, celebrando assim os mistérios da ressurreição, a parte os mistérios a que deu origem para Levi, Osíris, como Tote, esteve presente na Terra como um grande adepto. Parágrafo. Orfeu, nota. No domínio da literalidade do mito, Orfeu foi um grande poeta e músico que a todos, deuses e mortais, fascinava com os acordes de sua lira. Do ponto de vista esotérico, pode ser considerado um grande iniciado. O grande adepto teria provocado, em torno de 1300 a.C., uma revolução mágica e místico-religiosa na Grécia Antiga.
contrária ao culto mágico religioso das bacantes, sacerdotisas que mantinham a hegemonia sacerdotal feminina paralelamente à soberania política matriarcal por meio da magia negra. Orfeu teria recuperado o sentido dos mistérios dionisíacos, Dionísio e o mesmo Baco, e os conciliado ao culto de Apolo, o deus da luz e da verdade. Orfeu, nesse contexto, assume ademais, como Krishna, Osíris e Jesus, o papel de mártir em prol da evolução espiritual humana. Parágrafo. Apolônio de Tiana. Nota. Filósofo grego neopitagórico que viveu muito provavelmente entre 40 e 97 a.C. Pela história oficial, pouco se sabe sobre Apolônio, mas tudo indica que nele o mago e o místico superavam em muito o filósofo. Contudo, os escassíssimos dados históricos, na verdade, não contrariam a base do que se sustenta sobre o divino Apolônio no âmbito esotérico, segundo Damis, discípulo de Apolônio, que figura na biografia de Filóstrato. Apolônio era um mago e taumaturgo, e seu prestígio como taumaturgo foi tal que lhe granjeou o epíteto de o Cristo pagão. Parágrafo. E outros, que poderiam ser inconveniente ou perigoso nomear, puderam ser adorados ou invocados depois de sua morte como deuses. É por isso também que alguns, segundo o fluxo e refluxo da opinião, que produz os caprichos do sucesso, chegaram a ser representantes do inferno ou aventureiros suspeitos como o imperador Juliano. Nota: sobrinho de Constantino, Juliano, 331 a 336 AD. Chamado o apóstata, tentou reavivar os cultos pagãos do Império Romano contra o cristianismo oficial. Mas Juliano permaneceu pouquíssimo tempo no poder, 361 a 363, vindo a tombar em combate na guerra contra os persas. Parágrafo. Apuleio. Nota. Filósofo e escritor latino do século II, que se tornou famoso devido ao seu romance O Asno de Ouro, no qual ele conta a história de Psique e refere sua própria, ou seja, dele, transformação em burro. Parágrafo. O encantador Merlin. Nota. Outra personagem importantíssima, estranha à história oficial, emprestada à lenda e à literatura fantástica dos contos de fada. Esotericamente, Merlin foi um poderoso mago ligado estreitamente aos destinos da Grã-Bretanha medieval, como mentor do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Merlin está mergulhado na pujante alegoria e no simbolismo mágico da busca do Santo Graal e do reino de Avalon. Sua própria história pessoal é curiosíssima, intrigante e ambígua. Filho de uma mortal e um elemental, desde muito pequeno já era dotado de certos poderes mágicos, como a clarividência e o poder do enfeitiçamento. A senda mágica de Merlin incluiria, na primeira parte do aprendizado, e o domínio da magia telúrica, em que Merlin devassará todos os segredos do telurismo e do magnetismo atuantes na Terra. Na segunda fase, ocorreria uma dolorosa iniciação à magia cósmica, em ruptura e superação da magia das forças subterrâneas, que poderíamos chamar nesse contexto simplesmente de feitiçaria. Possivelmente a razão para Levi e tantos outros considerarem Merlin o encantador, nas palavras de Levi, um representante do inferno ou aventureiro suspeito. Parágrafo. E o arquifeiticeiro, como era chamado em sua época, o ilustre e desgraçado Cornélio Agripa. Nota. O discípulo do abade Tritênio, o alemão Heinrich
Heinrich Cornelius Agrippa, 1486 a 1535, foi longe no caminho da magia, atraindo inclusive a fama e o cognome de arquifeiticeiro, título muito expressivo em seu tempo e ambiente, mas não exatamente elogioso, dono de vasto e variado saber, medicina, magistério, jurisprudência, etc. Foi um exemplo de audácia no estudo e prática da magia de seu tempo, mas, apesar da proteção no Papa João X, Agripa acabou se desentendendo com a Igreja e desagradando a opinião pública de seu tempo. Morreu de fome com apenas 49 anos em um cárcere. Parágrafo. Voltando ao Sanctum Regnum, ou seja, à ciência e ao poder dos magos, diremos que a eles são indispensáveis quatro coisas: uma inteligência esclarecida pelo estudo, uma audácia ilimitada, uma vontade inquebrantável e uma descrição que não possa ser corrompida, ou uma discrição que não possa ser corrompida ou enfraquecida por nada. Saber, ousar, querer e calar. Eis aqui os quatro verbos do mago, os quais estão escritos nos quatro formas simbólicas da esfinge. Esses quatro verbos podem ser combinados de quatro modos e se explicam quatro vezes uns pelos outros. Na primeira página do livro de Hermes, nota, ou seja, o primeiro arcano maior, o trunfo do mago, chamado de prestidigitador ou o pelotiqueiro, no tarô egípcio boêmio, e de o mago, no tarô de Marsella. Parágrafo. O adepto é representado coberto por um largo chapéu, que ao abaixar pôde cobrir-lhe toda a cabeça. Tem uma mão elevada para o céu, o qual parece comandar com sua varinha e a outra mão sobre o peito. Exibe diante de si os principais símbolos ou instrumentos da ciência e oculta outros em um bolso de prestidigitador. Seu corpo e seus braços formam a letra Aleph, a primeira do alfabeto que os hebreus tomaram dos egípcios, mas em breve voltaremos a nos ocupar desse símbolo. O mago é verdadeiramente o que os cabalistas hebreus chamam de microprosópio, ou seja, o criador do mundo pequeno, apoiando-se a primeira ciência mágica no conhecimento de si mesmo. Essa é também a primeira de todas as obras da ciência, a que encerra todas as demais e aquela que é o princípio da grande obra, ou seja, a criação de si mesmo. Essa palavra exige explicações adicionais. Sendo a razão suprema, o único princípio invariável e, consequentemente, imperecível, visto que a transformação é o que denominamos morte, a inteligência que se prende fortemente e se identifica de algum modo com esse princípio se faz, por isso mesmo, invariável e, por conseguinte, imortal. Compreende-se que, para se prender invariavelmente à razão, é preciso ter se tornado independente de todas as forças que se produzem mediante o movimento fatal e necessário às alternativas da vida e da morte. Saber sofrer, abster-se e morrer, tais são, pois, os primeiros segredos que nos colocam acima da dor, dos anelos sensuais e do medo do nada. O homem que busca e tem uma morte gloriosa tem fé na imortalidade e toda a humanidade crê nela, com ele e por ele, porque essa erige-lhe altares e estátuas como sinal de vida imortal. O homem somente se torna senhor dos animais, domando-os ou aprisionando-os, pois de outro modo seria vítima ou escravo deles. Os animais são, assim, a figura de nossas paixões, são as forças instintivas da natureza. O mundo
é um campo de batalha onde a liberdade disputa com a força da inércia, se lhe opondo à força ativa. As liberdades físicas são as mós das quais tu serás o grão, se não souberes ser o moleiro. És convocado para ser o rei do ar, da água, da terra e do fogo. Porém, para reinar sobre esses quatro animais do simbolismo, faz-se necessário vencê-los e acorrentá-los. Aquele que aspira a ser um sábio e a conhecer o grande enigma da natureza, deve ser o herdeiro e o espoliador da esfinge. Deve possuir a cabeça humana para deter a palavra, as asas da águia para conquistar as alturas, os flancos do touro para lavrar as profundidades e as garras do leão para abrir caminho à direita e à esquerda, adiante e atrás. Tu que queres ser iniciado, és um sábio como Fausto? És impassível como Jó? Não, não és? Pois pode o ser se quiseres. Vencestes os vagos torvelinhos das ideias vagas e confusas? És homem sem indecisão e sem caprichos? Aceitas o prazer somente quando queres e somente queres quando deves? Não é sempre assim, pois tudo isso pode ser se tu quiseres. A esfinge não somente tem uma cabeça humana, como também seios de mulher. Tu sabes resistir aos atrativos da mulher? Não? E ris ao responder, e te jactas de tua fraqueza moral para glorificar, para louvar em ti ao mesmo tempo a força vital e material. Que seja, eu te permito render pleito e homenagem ao asno de Sterne ou de Apuleio, que o asno tem seu mérito. Convenho nisso, pois era consagrado a Príapo, como o bodes ao deus de Mendes. Entretanto, deixemos tal como é e saibamos unicamente se é teu senhor ou se pode ser o dele. O único homem que pode verdadeiramente possuir a voluptuosidade do amor é o que venceu o amor da voluptuosidade. Poder usar e abster-se é poder duas vezes. A mulher te acorrenta por meio de teus desejos. Sê senhor de teus desejos e acorrentarás a mulher. A maior injúria que se pode fazer a um homem é chamá-lo de covarde. Ora, o que é ser um covarde? Um covarde é aquele que não cuida de sua dignidade moral por obedecer cegamente aos instintos da natureza. Com efeito, na presença do perigo é natural ter medo e tratar de fugir. E por que isso é vergonha? Por que é isso uma vergonha? Porque a honra nos dita uma lei segundo a qual preferimos nosso dever às nossas atrações ou aos nossos temores. Que é, desse ponto de vista, a honra? É o pressentimento universal da imortalidade e a estimativa dos meios que a ela podem nos conduzir. A derradeira vitória que o homem pode lograr sobre a morte é a do triunfo sobre o gosto pela vida, não por desespero, mas sim por uma esperança mais elevada que está encerrada na fé, por tudo que é belo e honesto e do consenso de todos. Aprender a se vencer é aprender a viver. As austeridades do estoicismo não eram apenas uma vã ostentação de liberdade. Ceder às forças da natureza é seguir a corrente da vida coletiva, é ser escravo das causas secundárias. Resistir à natureza é dominá-la, é construir uma vida pessoal e imperecível, a libertação das vicissitudes da vida e da morte. Todo homem que se acha disposto a morrer antes de abjurar da verdade e da justiça está verdadeiramente vivo, porque é imortal em sua alma. Todas as iniciações antigas tinham por objeto encontrar ou formar homens de semelhante têmpera. Pitágoras exercitava seus discípulos no silêncio e nas abstinências de todo gênero. No Egito testava-se os recipiendários por meio dos quatro elementos. Quanto à Índia, é sabido
a que prodigiosas austeridades se condenavam os faquires e os brahmanes para atingir o governo da vontade livre e da independência divina. Todas as macerações do ascetismo são tomadas das iniciações aos antigos mistérios e cessaram porque os iniciáveis, não encontrando mais iniciadores e tendo os diretores das consciências se convertido em seres ignorantes como o vulgo, os seres se fartam de se deixar guiar pelos cegos. E ninguém quis sofrer nem se submeter a provas que se limitavam a conduzir à dúvida e ao desespero. O caminho da verdadeira luz se perdera. Para fazê-lo algo, é preciso saber o que se vai fazer, ou ao menos ter fé em alguém que o saiba. Contudo, como arriscar minha vida na aventura e seguir ao acaso alguém que nem ele mesmo sabe onde se dirige? Na estrada das ciências elevadas, não se deve assumir compromissos temerários, mas, uma vez que se está em marcha, é mister chegar ou perecer. Duvidar é enlouquecer-se, deter-se é cair, retroceder é precipitar-se em um abismo. Tu, portanto, que principiastes a leitura deste livro, se o compreendes e desejas lê-lo até o fim, ele fará de ti um rei ou um insensato. Quanto a ti, embora possas fazer deste livro o que queiras, não poderás nem desprezá-lo nem esquecê-lo. Se és puro, esse livro será para ti uma luz. Se és forte, será tua arma. Se és santo, será tua religião. Se és sábio, regulará tua sabedoria. Todavia, se és perverso, se és malvado, este livro será para ti como uma tocha infernal. Rasgará teu peito como se fosse um punhal. Ficará em tua memória como um remorso. Encherá tua imaginação de quimeras e te conduzirá pelas vias do delírio ao desespero. Desejarás rir e não conseguirás senão ranger os dentes, porque este livro será para ti como a lima da fábula, lima que uma serpente se ocupava em roer e que acabou por quebrar os dentes da serpente. Comecemos agora a série das iniciações. Disse anteriormente que a revelação é o verbo. O verbo, efetivamente, ou a palavra, é o verbo, é o véu do ser e o signo característico da vida. Toda forma é o véu de um verbo, porque a ideia, matriz do verbo, é a única razão de ser das formas. Toda figura é um caráter. Todo caráter pertence e retoma um verbo. Por essa razão, os antigos sábios, dos quais Trismegisto é o chefe, formularam seu único dogma nestes termos: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Em outros termos, a forma guardar proporções com a ideia, a sombra é a medida do corpo calculada em sua relação com o raio luminoso. A bainha é tão profunda como o comprimento da espada. A negação é proporcional à afirmação contrária. A produção é igual à destruição no movimento que conserva a vida, e não há um só ponto no espaço infinito que não seja o centro do círculo, cuja circunferência se engrandece e se estende indefinidamente no espaço. Toda individualidade é, portanto, indefinidamente perfectível, visto que a ordem moral guarda analogia com a ordem física, e porque não se poderia conceber um ponto que não pudesse dilatar-se, ampliar-se e lançar os raios em um círculo filosoficamente infinito. O que se pode dizer da alma inteira, pode-se também dizer de cada uma das faculdades da alma. A inteligência e a vontade do homem são instrumentos de um alcance e de uma força incalculáveis. Mas a inteligência e a vontade têm, como auxiliares e como instrumento, uma faculdade muito pouco conhecida e cujo poder pertence exclusivamente ao domínio da magia. Refiro-me à imaginação, a qual os cabalistas chamavam de o diáfano ou o translúcido. A imaginação, com efeito, é algo assim como os olhos da alma.
sendo nela onde se desenham e se conservam as formas. É por ela também que vemos os reflexos do mundo invisível, e desse modo, enfim, é o espelho das visões e o aparelho da vida mágica. Por meio dela, curamos as enfermidades, influenciamos as estações, afastamos a morte dos vivos e até ressuscitamos os mortos, porque é ela que exalta a vontade e que lhe confere o império sobre o gente universal. A imaginação determina a forma do filho no ventre da mãe e fixa o destino dos homens. Dá asas ao contágio e dirige os combatentes no campo de batalha. Estás em perigo em um combate? Pois considera-te invulnerável como Aquiles, e o sereis, diz Paracelso. O medo atrai as balas na guerra, tanto quanto a coragem as faz desviar ou retroceder. Sabe-se que os amputados se queixam com frequência dos membros que não possuem mais. Paracelso operava sobre sangue vivo, medicamentando o resultado de uma sangria. Curava dores de cabeça à distância, operando sobre cabelos cortados. Fui vanguarda na ciência. Foi vanguarda na ciência, no que se refere à unidade imaginária e à solidariedade de todo e das partes, teorias todas, ou melhor, conjunto de todas as experiências de nossos mais célebres magnetizadores. Por isso, suas curas eram maravilhosas, miraculosas, e mereceu que se juntasse ao seu nome de Felipe Teofrasto Bombastus e o de Auréolo Paracelso. Nota: Aureolus Philippus Theophrastus Bombastus, ou simplesmente Paracelso, 1493 a 1541, foi filho de pai médico e sua escalada do saber começou cedo. O pai ensinou-lhe não só o latim, como também sua profissão, a medicina e a alquimia. Ou melhor, tudo o que ele sabia da alquimia. Como Agripa foi discípulo do célebre Tritêmio, que lhe ministrou pouco de teologia, mas muito de astrologia e magia. Paracelso passou quase toda a sua vida viajando, devotado inteiramente ao estudo aprofundado das ciências ocultas, particularmente a astrologia e a magia, e baseando nesse estudo e pesquisa sua própria prática médica, com inúmeras curas. Foi um precursor da homeopatia e conquistou inimigos perigosos em quase todos os meios. A causa de sua morte, com apenas 48 anos, é até hoje um mistério e motivo de controvérsia. Mas é provável seu assassinato. Lévio o honra com o nome de Divino Paracelso e o considera um dos poucos adeptos do passado que ascendeu aos estágios mais elevados da senda mágica. Parágrafo. Agregando-lhe ainda o epíteto de divino. A imaginação é um instrumento de adaptação do verbo. A imaginação aplicada à razão é o gênio. A razão é una, como o gênio é uno na multiplicidade de suas criações. Há um princípio, há uma verdade, há uma razão e há uma filosofia absoluta ou universal. O que está na unidade, considerada como princípio, retoma a unidade considerada como fim. Um está em um, ou seja, tudo está em tudo. A unidade é o princípio dos números e é também o princípio do movimento e, por conseguinte, da vida. Todo o corpo humano se resume na unidade de um único órgão, que é o cérebro. Todas as religiões se resumem na unidade de um único dogma, que é a afirmação do ser e de sua igualdade consigo mesmo, que constitui seu valor matemático. Em magia, existe apenas um dogma, ei-lo. O visível é a manifestação do invisível, ou, em outros termos, o verbo perfeito está nas coisas apreciáveis e visíveis, em proporção exata às coisas inapreciáveis para nossos sentidos e invisíveis para nossos olhos. O mago eleva uma mão para o céu e desce a outra para a terra, e diz: no alto, a imensidade, e ainda embaixo, a imensidade.
A imensidade igual à imensidade. Isso é verdade nas coisas visíveis, tanto como também o é nas invisíveis. A primeira letra do alfabeto da língua sagrada, Aleph, representa um homem que leva uma mão para o céu e para baixo e abaixa a outra para a terra. Tal é a expressão do princípio ativo de todas as coisas. É a criação no céu correspondente à onipotência do verbo aqui embaixo. Essa letra é, por si só, um pentáculo, ou seja, um caráter que manifesta a ciência universal. A letra Aleph pode suprir os signos sagrados do macrocosmo e do microcosmo. Explica o duplo triângulo maçônico e a brilhante estrela de 5 pontas, porque o verbo é uno e a revelação apenas uma. Deus, dando ao homem a razão, deu-lhe a palavra e a revelação múltipla das formas, mas una em seu princípio. Está completa no Verbo universal, intérprete da razão absoluta. Isso é o que quer dizer a palavra, tão mal compreendida, catolicismo, que em linguagem hierática moderna significa infalibilidade. O universal em razão é o absoluto e o absoluto é infalível. Se a razão absoluta conduz toda a sociedade a crer irresistivelmente na palavra de um menino, esse menino será infalível diante de Deus e diante de toda a humanidade. A fé não é senão a confiança razoável nessa unidade da razão e nessa universalidade do Verbo. Crer é aquecer aquilo que ainda não se sabe, mas que a razão nos oferece antecipadamente como certeza que saberemos. Ou, ao menos, reconheceremos algum dia. Absurdos, portanto, são os pretensos filósofos que dizem: não crerei naquilo que eu não saiba. Pobres infelizes, se soubessem em que necessidade teriam de crer, mas posso crer fortuitamente e sem razão. Não. A crença aventurada é a superstição e a loucura. É preciso crer nas coisas cuja existência nos obriga a admitir a razão, mediante o testemunho dos efeitos conhecidos e apreciados pela ciência. A ciência, grande palavra e grande problema. O que é a ciência? Responderemos a essa pergunta no segundo capítulo deste livro. Fim do capítulo.